Perdi tudo. A caverna me devolveu o que importa. Ninguém percebe quando a ruína começa. Nem você. Ato 1. O colapso. Ninguém percebe quando a ruína começa. Nem você. A falência da alma é sorrateira. Vem disfarçada de rotina, de normalidade. Você segue cumprindo, respondendo, girando o prato. Mas por dentro, algo já está em queda livre. Comigo foi assim. Primeiro perdi o sono. Depois o ânimo. Depois os clientes. O dinheiro. O foco. E então perdi o sentido. Um dia acordei e entendi que tinha sobrado muito pouco de mim. Ou quase nada. Os projetos não se sustentavam mais. As palavras que eu dizia pareciam pertencer a um personagem do qual eu havia me cansado. A máscara já não colava no rosto. Em poucos meses, perdi meu negócio, minha reserva financeira, meu status, minha vontade. Me vi cercado por dívidas, frustrações, uma solidão insuportável. Mas o mais assustador foi perceber que ninguém notou, porque eu ainda sorria, ainda postava, ainda respondia. Por fora, eu era só mais um tentando. Por dentro, eu era só mais um caindo. E então quebrei, de verdade, em silêncio. O dia em que eu saí de verdade foi numa terça-feira qualquer. Sem drama, sem grito, apenas o silêncio absoluto. Eu estava sentado diante do computador, com 1000 abas abertas, sem nenhuma ideia do que fazer. Uma fatura vencida na tela. Uma mensagem de cobrança no celular. Um e-mail ignorado na caixa. O peito apertou. O estômago fechou. A visão escureceu. Fechei o notebook. Encostei as costas na cadeira. E ali, naquele instante simples, tive uma certeza que doeu como um soco. Eu perdi tudo. E junto com o tudo, perdi o pouco que estava de mim. Chorei como uma criança, sozinho, por horas, não pela fatura, mas por ter me perdido no caminho, por ter construído uma vida onde eu não cabia mais. Não havia mais nada a salvar. E isso, embora devastador, era também libertador. Era o fim, mas talvez o único fim honesto. Sentiu que perdeu tudo? Talvez esse seja o seu ponto de virada. Inscreva-se. Este canal é seu abrigo na travessia de volta. O chamado para entrar na caverna. Naquela mesma noite, desliguei o celular. Desinstalei todos os aplicativos. Escrevi num papel. Eu desisto do controle. Eu desisto da performance. Eu desisto da ilusão. E fui embora. Não literalmente, mas simbolicamente. Entrei na caverna. Não era um lugar físico. Era um estado de alma. Um corte com o mundo externo. Um mergulho radical na verdade. Parei tudo. Não anunciei. Não dramatizei. Simplesmente sumi. Preparei meu espaço com o mínimo. Caderno, livros, água, uma esteira. Sem notificações. Sem prazos. Sem ninguém para impressionar. Eu não sabia quanto tempo ficaria. Só sabia que não sairia dali igual. Ato 2. O vazio. O que vem depois do colapso não é alívio. É um silêncio desconfortável. Um espaço onde tudo que era familiar desaparece e nada novo ainda surgiu. Nos primeiros dias na caverna, não aconteceu nada. Não escrevi. Não criei. Não me inspirei. Só fiquei ali, vazio, cansado, envergonhado, com raiva, com medo, desesperado, às vezes. E no fundo de tudo, uma pergunta ecoava: quem sou eu sem nada? Sem nome, sem resultado, sem rotina, sem títulos. Essa pergunta era um soco, porque por muito tempo eu me defini pelas coisas que construí, pela utilidade, pela entrega, pela performance, pela aparência de força. Agora eu não tinha mais nenhuma dessas coisas, só o que havia por trás delas. E eu não sabia se era suficiente. O encontro com o eu esquecido. Na solidão, comecei a escrever sem objetivo. Só despejava o que vinha. Medos, ressentimentos, memórias. Lembrei do menino que queria desenhar mapas e criar mundos. Lembrei do adolescente que escrevia cartas para si mesmo no futuro. Lembrei do prazer de fazer algo só porque amava fazer, e não porque alguém ia ver. E então percebi. Eu não tinha perdido tudo. Eu tinha me perdido no tudo. No excesso.
no barulho, no papel que tentava desempenhar para caber em lugares que me esvaziavam. A perda foi real, mas revelou uma outra ausência muito mais antiga, a de mim mesmo, a limpeza silenciosa. Comecei a fazer um inventário interno. Listei tudo que carregava sem sentido, relações que eu sustentava por costume, propostas que aceitava por medo de parecer fraco, hábitos que mantinha por vaidade, palavras que repetia sem crer. Fui cortando, um a um. Apaguei arquivos antigos. Deletei projetos inacabados que só serviam para me lembrar do que eu não tinha feito. Joguei fora cadernos que guardavam planos de um eu que já não existia. Era um funeral, mas um funeral sagrado. O luto por uma versão minha que precisava partir para que algo novo pudesse surgir. E no silêncio da perda, encontrei um espaço fértil, a possibilidade de recomeçar com sentido. Ato 3. A reconstrução interna. Eu não planejei voltar a criar, não naquele estado, mas quando o ruído cessou e o luto cumpriu seu papel, algo dentro de mim começou a se mover. Não era ambição, não era estratégia, era vontade, uma vontade discreta, silenciosa, mas profunda, como uma semente que rompe a terra devagar, buscando luz. Comecei com pequenos gestos, organizei o espaço onde dormia, varri o chão, fiz chá com atenção. Passei a notar frases que vinham no meio do silêncio. Uma delas me atravessou. Você não precisa ser mais. Precisa ser real. Essa frase virou o centro de tudo. A partir dela, criei um novo ritual. Toda manhã, ao acordar, eu lia essa sentença em voz alta. E depois, escrevi uma pergunta. O que é real hoje? Essa pergunta me ancorava. Me mantinha presente. Me afastava do teatro. Me aproximava da essência, o primeiro sinal de vida. Certo dia, abri o caderno e escrevi. Se eu pudesse ensinar algo agora, seria sobre como perder sem se perder. Esse foi o primeiro insight. Escrevi um texto, depois um segundo. Gravei um áudio simples com o celular. Não publiquei, só ouvi. E percebi, minha voz estava diferente. Sem urgência, sem pressa. Sem a velha vontade de ser aclamado. Era só verdade. Ali, nasceu a semente do novo propósito, usar minha dor como serviço, transformar o colapso em ferramenta, compartilhar a travessia, não para ser seguido, mas para que outros soubessem que também podem sobreviver à queda. O novo eu começa a tomar forma. Não me apressei. Fiz um plano sem datas, só com intenções. Criar um espaço seguro para falar da queda. Produzir conteúdos a partir da escuta, não da pressa. Recomeçar financeiramente de forma alinhada, não mais vendendo performance, mas oferecendo processo. Criar uma rotina baseada em valor, não em vaidade. Me levantei, um pouco mais forte a cada dia. Não por resistência, mas por alinhamento. A caverna me devolvia, lentamente, aquilo que eu havia esquecido, o que realmente importa. E o que importava era simples. Presença, verdade, conexão e entrega com sentido. Ato 4. O renascimento e o retorno ao mundo. A caverna não me devolveu o que eu tinha antes. Ela me devolveu o que eu havia esquecido, o que realmente me sustentava. Saí devagar, não com pressa, mas com consciência. A cada passo, me perguntava, isso serve à minha verdade ou ao meu medo? Voltei ao digital com parcimônia. Um texto, um áudio. Uma conversa, nada de campanhas, nada de estratégias vazias, só presença real. As respostas vieram, silenciosas, potentes. Gente dizendo, senti algo diferente no que você compartilhou. Gente que também havia perdido tudo. Gente que também estava tentando renascer. E eu entendi que esse era o meu novo papel. Não mais impressionar, mas lembrar as pessoas que ainda é possível voltar, mesmo depois do fim. O que a caverna me devolveu. A caverna não devolve aplausos, não devolve status. Ela devolve o que nunca deveria ter sido deixado para trás. A capacidade de dizer não sem culpa. A força de começar sem precisar ser visto. A beleza de fazer o simples com alma. A coragem de seguir leve, mesmo quando o mundo exige peso. Ela me devolveu minha voz, sem filtro. Minha missão, sem vaidade. Meu tempo, sem pressa. E, acima de tudo,
minha paz. Hoje, trabalho menos, crio melhor, vendo com verdade, me relaciono com profundidade e vivo com mais silêncio, o tipo de silêncio que nutre. Conclusão: perder foi o portal. Se você perdeu tudo, escute com atenção. A vida não está te punindo, está te convidando. Perder tudo foi, no meu caso, a única forma de reencontrar o essencial. Eu precisei ser esvaziado à força para perceber que estava cheio de coisas que não me pertenciam. Você não precisa chegar ao fundo do poço para recomeçar. Mas se chegou, saiba, o fundo é firme, é chão. E a partir dele, dá para construir uma fundação nova, mais sua, mais forte, mais silenciosa. A caverna não é um castigo, é um templo. É lá que você encontra o que sobrou e percebe que o que sobrou era o que você mais precisava. Perder tudo foi meu renascimento. E hoje, agradeço a ruína, porque ela me mostrou quem eu era quando tudo o resto caiu. Sentiu que perdeu tudo? Talvez esse seja o seu ponto de virada. Inscreva-se. Este canal é seu abrigo na travessia de volta. O que achou da minha história? Saiba que fiz tudo isso baseado em um desafio de 40 dias, o Desafio Caverna, onde você passa por uma mudança completa em 40 dias. Ele ainda está disponível. Clica no link do comentário fixado e mude a sua realidade. Te espero na caverna.